O Palmeiras perdeu o jogo de ida da final do Paulistão pro Corinthians e para mim está muito claro de que existem 3 pilares que determinaram a derrota do Palmeiras. Vou explicar aqui para vocês, mas antes de tudo já peço para você se inscrever aqui no canal Parmeiro, tá? Deixa o like, tá? Não custa nada, deixa o like, você vai ajudar o meu trabalho e se inscreve para não perder nenhum conteúdo de Palmeiras que sai aqui todos os dias, tá bom? Tem lives todos os dias, tem conteúdo, tem análise, tem bastante coisa, então dá uma força aí e participa das nossas lives com a gente, tá bom? O primeiro motivo da derrota do Palmeiras para o Corinthians é o azar. Sim, o azar. Quando perto ali dos 20 e poucos minutos do primeiro tempo, o Marcos Rocha sentiu lesão e foi substituído pelo Mike. Nesse momento, muita gente até que comemorou, porque prefere o Mike, que é um jogador mais ofensivo, mas isso prejudicou completamente a estratégia do time, que teve que mudar o seu eixo. Olha só, essa é a formação base do Palmeiras que entrou em campo, mas na verdade esse time não funciona assim. O time joga numa saída de 3 aqui com o Rocha fazendo a zaga pelo lado direito, o Piquerez afunda, enquanto o Rafael Veiga vem para a dupla de ataque, e aí o Palmeiras tem mais ou menos essa formação aqui, que olhando aqui até que fica simétrico, mas o eixo direito é diferente, porque o Rocha sobe aqui para dar uma sustentação jogando na base e o Estevão fazer uma dobradinha ali com o Richard Rios. Com isso, o lado esquerdo do Palmeiras funciona diferente, com o Piquerez e o Facundo se aproximando bastante e trocando muitas vezes de posição. Então, o lado esquerdo, olha como funciona diferente do lado direito. A gente tem um eixo completamente diferente da jogada. Isso porque quando o Rios precisa cair por dentro, o Estevão é capaz de ir na jogada individual levar 1 ou 2 marcadores. Então ele pode ficar um pouco mais sozinho aqui pelo lado direito, já que se ele errar um drible, o Marcos Rocha está aqui na base da jogada para fazer a cobertura. No momento em que entra o Mike, que não tem essa característica de ser o jogador da base da jogada, e ele joga um pouco mais espetado, o Palmeiras teve que inverter tudo. Então a zaga passou a ser formada pelo Piquerez do outro lado e o Mike veio para essa segunda linha, batendo cabeça com o Estevão. Já do lado direito, o Facundo, que não tem essa característica do drible, acabou que não funcionou do lado esquerdo do jeito que o Estevão funciona. O Facundo poderia driblar pela esquerda, que ele teria o Piquerez no apoio do mesmo jeito que o Estevão teria o Marcos Rocha no apoio, mas o Facundo não tem essa característica do X1. Então, com isso, o eixo inverteu completamente e o Palmeiras perdeu o lado esquerdo, porque o lado esquerdo só funcionava com a dobradinha Piquerez e Facundo Torres. A partir do momento em que o Piquerez foi recuado e o Facundo Torres ficou sozinho, o Palmeiras perdeu completamente o lado esquerdo e apenas o lado direito do Palmeiras pôde ser explorado durante o jogo. Então esse é um dos fatores. O Palmeiras tinha um time balanceado para atacar pelos dois lados e com 20 minutos de jogo perdeu um jogador que fez com que o time tivesse mudado completamente a sua formação, o seu eixo da formação, e com isso, mesmo que parecesse que o time ia ficar mais ofensivo com o Mike, na verdade o time perdeu completamente o lado esquerdo e passou a ter apenas um lado para atacar e ficou completamente previsível. E o segundo motivo é de cunho tático, e vamos falar a verdade, o senhor Abel Ferreira tomou um nó tático do Ramon Dias. Sim, a gente tem que falar a verdade aqui. Quem já acompanhou as análises aqui do canal Parmeiro dos outros jogos já reparou que o Palmeiras marca por zona, todos os jogadores por zona, e geralmente apenas um jogador faz a marcação individual no principal jogador adversário na saída de bola. Geralmente o primeiro volante. Então o Facundo Torres normalmente fazia a marcação individual no primeiro volante. Contra o São Paulo, a gente teve o Rafael Veiga fazendo a marcação individual no Oscar. Foi uma alteração ali da marcação individual, pensando no cara que tem o melhor passe na saída de bola. E aí, contra o Corinthians, a alteração foi a seguinte, como vocês estão vendo aqui, o único que marcou individual, apesar de parecer que aqui tem outros encaixes individuais, mas ali é circunstancial, mas foi o Emiliano Martinez no Carrilho. O Emiliano Martinez era o único jogador do Palmeiras que tinha a função de marcar individualmente um atleta do Corinthians, e esse atleta era o Carrilho. A estratégia provavelmente seria que o Corinthians não conseguisse sair, já que o Corinthians não teria o Rodrigo Garro, ia esticar muito a bola para os atacantes, a bola ia bater na parede e voltar para o Carrilho jogar de frente, e ele é um grande jogador, ou até mesmo para ele fazer esse giro e sair jogando. Então o Abel colocou o Martinez para grudar no Carrilho e não deixar ele jogar. E nos primeiros minutos isso funcionou muito bem, tá bom? Olha só para esse gráfico aqui onde mostra a minutagem, quem teve mais
perto do gol, digamos assim, né? E o Palmeiras, até o minuto 18, 19 ali, o Palmeiras teve mais volume de jogo. E vocês estão vendo que isso vai caindo com o tempo, isso vai caindo e o Corinthians toma o controle do jogo a partir do momento em que o Ramon Dias percebe essa marcação individual e faz o quê? Ele puxa o Carrilho para recuar quase que como um primeiro volante. Olha como nesse momento a marcação do Emiliano Martins está distante, porque o Emiliano estava fazendo perseguições do Carrilho nessa região aqui do campo, mas o Carrilho começou a se descolar e voltar para a zaga. Esse foi um gatilho que o Emiliano Martins ficou vendido e precisou perseguir o Carrilho. Repara como frames depois o Carrilho está aqui tocando na bola, já quase que na linha da zaga, e o Emiliano Martins foi na perseguição. Sim, o Emiliano seguiu na perseguição e praticamente chegou na linha do Vitor Roque. Olha como o Emiliano Martins foi deslocado pelo Carrilho para chegar na linha dos atacantes. Com isso, olha só, olha a área livre que ficou no meio-campo do Palmeiras. O Carrilho saindo e atraindo a marcação do Emiliano Martins deixou um buraco no meio-campo do Palmeiras. E isso gerou uma dúvida, porque se o Emiliano não persegue, o Carrilho vem, toca a bola de boa e o Palmeiras nunca mais recupera a posse de bola. Se o Emiliano segue fazendo essa marcação, o Carrilho dá o tapa, passa e o Emiliano fica para trás, porque ele é mais lento do que o adversário, sem contar que ele abre aquele buraco no meio-campo. O Abel não soube o que fazer, ele não conseguiu corrigir, o Palmeiras perdeu completamente o controle do jogo. A partir do momento em que o Ramon Dias sacou qual que era o esquema de marcação do Palmeiras, fez essa pequena alteração e tirou completamente a marcação do Palmeiras. O Corinthians teve, olha só, uma posse de bola, ó. O Palmeiras teve menos posse de bola do que o Corinthians no primeiro tempo. Apesar de 9 finalizações contra 1, apesar de estatísticas ofensivas assim melhores, o Palmeiras perdeu o controle da bola na sua própria casa no primeiro tempo por causa deste ajuste do Carrilho, que tirou o controle do jogo. O Palmeiras criava porque é mais time, porque o Corinthians foi para se defender. Mas quando a gente olha para a posse de bola, o que acontece é que o Corinthians conseguiu tirar um tempo do Palmeiras. O Corinthians conseguiu gastar um tempo e tirar a efetividade do Palmeiras, porque tirou o controle de jogo do Palmeiras. E aí o Palmeiras, sem o controle de jogo, começou a atacar estabanado. E, pô, quando você ataca estabanado, você perde um pouco da sua eficácia, né? E o terceiro e grande motivo para a derrota do Palmeiras foi exatamente a eficácia versus tomada de decisão, porque o Corinthians foi muito eficaz no jogo, em todos os duelos, em todas as ações, e o Palmeiras tomou decisões ruins, e o lance do gol é o melhor exemplo disso. O lance começa com um contra-ataque, o Estevão sai sozinho, repara que o Vitor Roque tá passando, mas o Estevão poderia não ter visto. Mentira, quando a gente olha aqui, ó, o Estevão olhou pro lado, ele sabia que o Vitor Roque tava ali, e a tomada de decisão dele foi a pior, ele quis passar no meio de 3. Já a eficiência do zagueiro do Corinthians, do Félix Torres no desarme, foi, ó, show. Primeiro duelo desse lance, 1 a 0 pro Corinthians. O lance continuou, e aí o Mike até desarma o Memphis, mas o Richard Rios, que vinha todo desembestado, não conseguiu girar e sair jogando, porque ele já vinha todo desembestado. E aí a solução dele foi ali tentar aquele toque de letra, que foi uma péssima escolha. E olha só, tô vendo muita gente falar que ele foi displicente. Não acho. Repara no lance, ele vem muito rápido, a bola surpreende ele, por isso ele dá esse toque de letra. Eu acho que a tomada de decisão errada dele foi chegar igual um trem. Ele deveria só cercar sabendo que o Mike já estava ali, ele deveria cobrir o Mike. Então essa tomada de decisão errada dele fez com que ele acabasse dando o passe errado, e aí no prosseguimento da jogada o Memphis foi muito eficiente no passe. Segundo duelo, segunda vitória do Corinthians. E por fim, no mano a mano entre Yuri Alberto e Mikael, o Mikael tomou a decisão errada. O primeiro bote você vê que já é profundo. E mesmo que o Yuri Alberto saiba finalizar bem com as duas pernas, ele deveria fechar o meio. Ele deveria fechar a perna boa. Ele deveria fechar o bate. Deixa o Yuri Alberto ir pro fundo. Seria uma jogada menos perigosa. Mas não, ele deu o meio pro Yuri Alberto, que foi trazendo e foi muito eficiente no chute. Terceiro duelo vencido pelo Corinthians. E aí quando a gente olha para um jogo complexo de futebol, onde cada lance exige vários duelos individuais, e em todos os duelos o Corinthians foi mais eficiente e o Palmeiras tomou decisões erradas, é óbvio que isso vai terminar num gol.
Pois bem, rapaziada, resumindo essa derrota, foram 3 motivos. O azar da lesão do Rocha, que mudou completamente o eixo da nossa formação. O nó tático do Ramon Dias no Abel, que foi um ajuste simples, mas que mudou completamente a dinâmica do jogo e que o Abel não soube resolver. E por fim, a eficiência. Enquanto o Palmeiras é pouco eficiente, finalizou demais, 22 finalizações e não conseguiu fazer um gol sequer, o Corinthians não só foi eficiente nas poucas finalizações que teve, mas como nos duelos no meio campo. Sendo eficiente, vencendo eles, acabou criando uma situação de gol. Quero saber a sua opinião e também quero saber outra coisa. Deixa aqui nos comentários, o melhor comentário eu vou fixar, tá bom? O Palmeiras ainda vai conseguir ser campeão paulista ou agora ficou muito difícil? Na minha opinião, ainda dá, tá, rapaziada? Vamos acreditar e vamos apoiar até o final. Deixa o seu comentário aqui, se inscreve no canal Palmeiras, tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tá bom? E hoje tem live, hoje tem sorteio da Libertadores, se você tá vendo isso ainda na segunda-feira, pós o derby, cola aí com a gente às 20 horas pra gente fazer o sorteio aqui, vai ter as artes do sorteio, não vai ser só um react não, vai ser uma live bem legal, e a gente se vê então no próximo vídeo. Falou, rapaziada!